Bem-vindos ao Black Cash SP, o podcast que se fala o que vive e se vive o que fala. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com esse casal maravilhoso, Ali e Rô. Pode se apresentarem, gente. Eu sou a Rô, dama de espadas. Eu sou o Ali, rei de espadas. Nós somos o casal Alberto 13. Estamos muito felizes de estar aqui. E eles são babados, conte tudo, não nos esconda nada. Vamos tentar contar tudo. Vamos. Vamos lá. Primeira pergunta. Como vocês se conheceram? Nós se conhecemos trabalhando, na verdade. Eu era cozinheira de um restaurante e ele era gerente do hotel. Exatamente. Daí a gente... Na verdade, eu contratei ela na época, né? Eu escolhi ela, na verdade. Não foi eu que contratei, mas foi eu que escolhi ela pra trabalhar. Safadinha pegando o chefe. Aí a gente acabou... Mas no começo eu não queria ficar com ele porque ele tinha uma fama lá e ele morava no hotel onde trabalhava e era chamado Terceiro Andar da Maldade. E ele era o cachorrão. Ele era. Ele e um colega dele lá, ó, que passava o rodo. As meninas chegavam e falavam, olha, você pega que é bom, pega, vai. Eu falava, não, tô tranquila. Eu era bem diferente do que eu sou hoje, né? Bem diferente, mudou Essa bastante. carinha de santo aí. Hoje eu sou. Uhum. E olhando assim pra ele, ninguém vê, né? Ninguém vê, né? A gente já conhece e não tem mas essa... ele era daqueles que ficava se fazendo de coitadinho, Comia sabe? quieto pelas beiras, né? Ele vinha e falava assim, não. Ai, nem se precisa se preocupar. Não tenho muito material. Olha só, sou magrinho, nem faço muito peso em você. Era mais ou menos algo assim, tipo, ele falava assim, fica comigo por dó, já que você não quer. Já que você não quer ficar porque você Mas quer com ficar esse por dó. papinho de cachorrinho que caiu da mudança, Venceu pelo cansaço. ele pegava geral. Pegava. A gente chamava o Terceiro Andar da Maldade. Terceiro andar da Quem maldade. entrasse no terceiro andar da maldade... O Ali pegava. Uhum. Eu e o meu amigo... Seu amigo também. Robert, Eita, nós. Era terrível. E aí vocês começaram a ser... Como que foi esse primeiro contato, essa Então, acho que essa foi interação? muito por afinidades, né? Que a gente queria muito conhecer coisas novas. Foi o primeiro assunto. Que a gente... Vocês viraram primeiro amigos, então. A gente era amigo. A gente foi muito amigo já de cara, né, amor? E a gente começou a ter as mesmas ideias juntos, assim, falando, caramba, alguns assuntos que muitas pessoas não conversavam comigo, tipo, não concordavam que eu falava. E ela concordava, assim, e até hoje é assim, né? Às vezes a gente tava na mesa, assim, e ele falou, nossa, tava passando uma reportagem sobre um casal liberal e tal. Ele falou, nossa, eu queria tanto conhecer uma casa. E todo mundo falou, não, onde já se viu, capaz. Antes da Rô, você nunca tinha tido nenhum tipo de... Não. Conheceu junto. A gente conheceu junto. Na hora. Ninguém levou ninguém, a gente foi... Daí Vocês foram? eu falei pra ele assim, nossa, eu quero conhecer também. E foi tipo assim, a gente era os dois únicos loucos da conversa que queria conhecer esse mundo diferente. E todo mundo olhando pra nós assim, com aquela cara de... Reprovação. Meu Deus do céu, dois malucos. Uhum. E foi assim que a gente começou a ter afinidade. E a gente foi conversando e tudo batia. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Nossa, e ele me ajudava. Ele era gerente de lá e ele ficava na cozinha me ajudando. Ia querendo alguma coisa. Já levava cafezinho pra ela. Tava querendo, né? Desde a primeira vez que ele serviu café pra mim, ele até hoje tá lascado. Até hoje ele tem que me servir café. Todos os dias, rigorosamente. Gente, mas eu acho tão gostoso isso, né? É como a gente estava conversando agora há pouco em questão de relações líquidas, né? Como o amor e as conexões estão cada vez mais defasadas, mais líquidas. E quando a gente vê pessoas que realmente se gostam, que trabalham justamente com um trabalho que acaba sendo difícil e na cabeça de muita gente é um tabu, e a gente vê que além do trabalho existe amor, existe companheirismo, existe uma história por trás do que trouxe vocês aqui, né, cara? Exatamente. Eu acho que a nossa conexão foi muito grande. Sim. A gente formou uma família que é uma família diferente da maioria.
Como a gente tem 6 filhos, ele tinha 2 meninos, eu já tinha uma menina e 2 meninos, e eu já era uma mãe de filhos especiais, então é mais difícil, as pessoas não querem se relacionar com uma pessoa que tem filho autista. Você fala assim, tenho 2 filhos autistas, o cara já tinha pulado a cerca e já tinha saído correndo pra nunca mais me ver. Entendi. É verdade, cara. E ele se apaixonou pelos meus filhos, assim, e aí a gente teve o nosso, né? Na verdade, já tinha o nosso, né? Já, é verdade. E eles são os amores da minha vida. Eles, né? Eu escrevi 2 livros pra eles, inclusive, na época, né, amor? Me fez chorar. Aham. Mas também fez chorar de uma forma amorosa. Sim. Isso. Me fez me emocionar, né? Sim. Ele sempre falava que queria escrever uma história sobre a mãe dele. Então ele falava, tô escrevendo um livro, tô escrevendo... E na minha cabeça era um livro pra mãe dele, porque ele falou assim, não, sempre teve essa ideia de falar dela, da história, de correr atrás da história dela. Que tinha que escrever muito. E quando ele falou que estava escrevendo, eu achei que era dela. Ele falou, você viu lá o prólogo do livro? Que ele tinha me mandado antes de fabricar os livros, né? Ah, você publicou e tudo, o livro? Caraca. Tem 2 livros publicados. Daí eu peguei e falei assim, amor, dei uma lida por cima. Mentira, que eu não tinha lido, né? Daí ele falou assim, você não leu. E fala sobre o que o livro? Na verdade, é um livro infanto-juvenil, na verdade, que você lendo ele, depois você vai perceber que no final tem algumas coisas mais interessantes que falam sobre o autismo, mas se você pegar no começo dele, você vai ter uma fábula, assim, um livro bem fantasioso sobre o menino, que depois você vai perceber que o menino é um autista, na verdade. E esse livro, como a gente encontra pra comprar esse livro? Encontra na Amazon. Na Amazon? Qual o nome dele? Depois eu vou mandar pra você. Tem um link? Tem. Mas fala pro pessoal de casa, pro pessoal... A editora é a Wiclap, que é via online daí. Via online? Isso. E o nome do livro? Fugiu, não, tudo bem. O Tesouro Perdido da Ilha Encantada. É que é um livro, o nome é comprido. Sim. Pode repetir? O Tesouro Perdido da Ilha Encantada. Pessoal, quem quiser prestigiar o trabalho do Alê, vocês já viram, deve ser um livro maravilhoso, eu vou ler também. E é isso aí. E então, assim, vocês se conheceram, né? Só pra gente dar segmento aqui. Vocês se conheceram, então, e já, de primeira, assim, vocês já entraram nesse meio... Não, liberal. A gente falava muito sobre isso, sobre essa relação, sobre como ser aberto, não ser aberto, mas a gente era amigo. Sim. Então, não, né, tipo assim, a gente queria ir conhecer junto uma balada, que tanto eu mas só que como amigos. Mas daí, por acaso do destino, a gente acabou ficando junto e foi rolando um clima e tal. E eu falei pra ele, não quero casamento, não quero namorado, não quero ninguém na minha vida, porque eu tive um casamento abusivo, então sofri muito, não quero mais ninguém na minha vida. E ele também tinha tido um casamento abusivo. Né? E eu tava 4, ia fazer 5 anos separada, divorciada, e ele já fazia 1 ano que tava divorciado. Aí ele falou, também não quero, fechou então, vamos ser amigos coloridos, vamos, né? Já somos pra frente, né, então, mas só que daí não deu certo, né, porque a gente se apaixonou, ele se apaixonou pelas crianças, eu me apaixonei pela vida dele e acabamos casando. Aí quando a gente casou, eu falei pra ele, esquece meio liberal. Eu falei assim, agora a gente tá casado, é diferente. Antes a gente era amigo, solteiro e tal. Eu sou universal agora eu sou universal. Mais ou menos isso. Ela ficou falando, mas a gente se dá tão bem, por que a gente vai estragar isso aí, né? É porque era muito perfeito. E eu peguei e falei assim, a gente vai abrir a caixa de Pandora. Porque e se não der certo? Se der errado, e se eu me apaixonar, e se você se apaixonar, e se, né? Tem tanto isso, tem tanto isso. E a gente ficou com aquilo, mas isso tudo durou mais ou menos uns 4 meses. 4 meses. Então, conhecer e nunca mais. Só que é muito gratificante você ter passado por tudo que você passou e de repente você arrumar uma pessoa que te apoia, que te ajuda, que te deixa, levanta sua autoestima lá em cima, que gosta dos seus filhos. Eu acho que é o mais importante na vida de uma mulher quando sofre por abusos, qualquer tipo de abuso. E eu acho que é bem gratificante encontrar uma pessoa assim. Eu acho que as pessoas que ficam de fora, às vezes ficam até com inveja ou põem na mente que aquilo é mentira.
Porque é bem raro isso acontecer, né? Verdade. Eu acho que as pessoas vivem muito sobre aparências, mais de aparências do que realmente vivem. Exatamente. Tem muita gente que chega pra conversar com a gente e fala, nossa, eu achei que vocês não dava pra conversar, que vocês não chegavam, que vocês não conversavam, que vocês não são acessíveis. E, nossa, cara, se alguém parar a gente na rua, a gente vai conversar. A gente Todas vai, as pessoas que a gente encontra e olhou... se a gente puder... Desde quando se é uma abordagem respeitosa, se é uma pessoa que chega, às vezes, com admiração, até curiosidade, não tem por que a gente fechar uma porta, né? Exatamente. A única restrição que eu tenho sobre abordagem na rua é que, como a gente é um casal conhecido, né? Que a gente faz uns vídeos pra frente, umas coisas assim, tem muita gente que tem vergonha de falar que conhece a gente. Sim. Então, a gente não cumprimenta ninguém na rua. A gente espera ser cumprimentado. A pessoa tem medo de saber que consome, às vezes, né? Muita gente Exatamente, consome pode escondido. confundir, né, as coisas. Pegar e falar assim, ah, nossa, eu vi você conversando com aquele casal, ou de repente tirou uma foto, postou na internet, colocou alguma coisa. Então, a gente entrou com essa regra, que a gente vive mudando algumas regras nossas, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando as regras. Que olha, cumprimenta de longe e se espera a pessoa vir conversar. Sim. Se a pessoa vir até nós, a gente... Tranquilo, a gente conversa, só que a gente não aborda ninguém. Tipo assim, eu vi uma pessoa na rua, de repente ele tá com uma família, tá com filhos, tá com alguém que não quer, a pessoa vai perguntar quem é essa, ou depois descobre, né, quem somos nós, falando assim, o que você tava fazendo com aquela pessoa? Então a gente prefere preservar as pessoas e esperar que elas venham até nós. Porque às vezes, por vocês fazerem isso, às vezes a pessoa conhece vocês de alguma casa, de algum local, aí vocês não falam, a pessoa fala lá, ó, chega lá, fala com todo mundo, na rua não conversa. É bom você esclarecer isso pro seu público saber, né? Exato. Se acontecer, do porquê. Legal. Então, nesse início, deixa eu ver se eu entendi. Não foi nada planejado. Quando você foi perceber, já tinha a escova do ali na sua casa, aí você foi lá e falou assim, puta, tô casada. Foi tipo isso? Mais ou menos isso aqui. Na verdade, eu sofri um acidente na empresa. Eu acabei derrubando uma panela de sopa e ela queimou todo o meu rosto. Queimou daqui pra baixo. Então, a gente foi correndo pro hospital. Graças a Deus, o hospital de Curitiba, lá de Queimados, muito rápido. Então, eu fui com um pano. As meninas colocaram água com gelo, assim. Eu fui com um pano e... Quando eu cheguei no hospital, assim, tinha a linha vermelha, né? Que eles falam, linha vermelha. Tá, vai todo mundo abrindo espaço, falando, linha vermelha. O pessoal já vai me carregando, assim, pra ala de Queimados, que é uma especialidade lá. Aí eles chegam, eles não perguntam o teu nome, não perguntam nada, só já te colocam na maca, já fazem tudo que tem pra fazer. E como eu queimei essa parte aqui inteira, ela falou assim, que bom que não secou, né? Que não tinha seco, que tava com tudo úmido, deu tempo de recuperar. E ela fez um curativo enorme, daí teve que passar na cabeça toda, parecia murrar. Ele brincou comigo. E eu não consegui ir pra casa dirigindo, né? Porque tava debilitada. Não conseguia comer direito, porque eles fecharam que era tudo no canudinho, era bem complicado. E ele resolveu ir lá pra casa pra cuidar de mim. Acho que ele já teve essa oportunidade, né? Já. Acho que ele que jogou a panela e você não viu. Foi combinado. Ele falou assim, sopa, derrame nela. Era como chegar, falei, vai lá. Era meu plano o tempo todo, né? Fantasminha. E assim, pelo que eu entendi, você não tinha ninguém pra cuidar de você. Não. E o Ali tomou essa posição. Ele tomou essa frente. Sim. Na minha casa sempre foi eu e minha filha mais velha. Ela é meu braço direito, ela é tudo pra mim. Então, se ela disser pra mim, mãe, não faça, tá falado. Tipo assim, eu levo muito em consideração o que ela fala pra mim. Porque na minha pior fase, ela tava lá. Exato. Então, eu passei momentos muito difíceis da minha vida que ela esteve lá. Minha depressão, de eu ficar na cama, dela sentada e falando, ela perdeu uma parte da infância dela porque eu não estava bem. Então, ela, assim, é o meu braço direito, meu braço esquerdo, tudo que eu preciso. Então, se ela falar pra mim, mãe, eu não tô bem, eu paro tudo que eu tô fazendo e a atenção é dela. A decisão nossa de contar pra ela nossa vida hoje, que a gente leva no meio liberal, é justamente por causa disso. Se ela falasse pra gente, ó, não tô confortável com isso, a gente pararia com tudo. Então ela tem conhecimento do trabalho de vocês, respeita. Hoje a família inteira já sabe, né? E a aceitação dos filhos em relação ali?
Graças a Deus foi tudo bem. Como eu tenho 2 filhos autistas, assim, era muito mais complicado. Eu já deixei bem claro pra ele. Falei assim, ó, se meus filhos não aceitarem você, não tem. Não existe nada que eu possa fazer. Quantos filhos você tinha, Rô? Eu já tinha 4 filhos, na verdade. tinha 4. Porque eu tinha a minha mais velha, os 2 autistas. Aí o Ali pensou assim, né? Aonde que eu vou arrumar 4 panelas de água quente? E eu tinha um bebezinho, era o meu primeiro trabalho. Então, o bebezinho que eu tinha, o pai não quis assumir. E eu não quis ir na justiça, não quis ir em nada. Falei assim, se eu fui mulher para fazer, eu vou ter que ter mulher para criar. Então, minha filha me ajudou na gravidez toda a fazer. E quando a gente se conheceu, acho que o Isaac estava com 3 meses, né? Ah, que bacana. E daí ele se apaixonou e falou assim, mas o sobrenome dele? Eu falei, o sobrenome dele é Pedroso. Porque é o meu sobrenome não, mas eu tô falando do pai. Eu falei assim, ele não tem pai. Eu assinei lá um processo que hoje em dia é diferente. Antes você tinha que provar quem era o pai. Sim. Hoje você coloca o nome do pai e o pai tem que provar que não é pai, né? Mas eu tive que assinar lá um processo dizendo que eu abria mão do nome do pai. E ele não queria saber, falou que não era dele e tal. Eu falei, tá, não vou ficar também mendigando, vai dar certo. E daí eu conheci essa pessoa que falou assim, então tá bom, ele tem nome agora, o nome dele é Isaac Stadler. Que bacana, cara. O Ali é quase um santo. Puta... Ele se emocionou. Minha paixão. Ele é maravilhoso, ele era maravilhoso. Ele tá com 9 anos hoje. Meu príncipe. Mas é gostoso. E daí, quando ele foi lá em casa, meus autistas estavam em casa e eu falei assim, pronto, e agora? Como é que vai fazer, né? E ele falou, o que eu faço? Eu falei assim, seja você, se eles aceitarem, ok. Se eles não aceitarem, paciência. Aí ele sentou lá no sofá, eu fui atender uma visita que tava no portão falando alguma coisa e eu não conseguia me desvencilhar daquela visita e ele tava sozinho lá com a família. E você nervosa porque você não conhecia muito bem ele ainda eu tava assim, né? Naquela dúvida Uma menina adolescente. E a minha filha é muito difícil de lidar. E ela era uma adolescente, falei, se ela não gostar... Eu tava com medo dela não gostar de mim, né? Porque, imagina, chegou um intruso na vida da mãe... Sim. E... Sabendo da história que a mãe já teve, que foi uma história complicada. Um rapaz que eu nunca vi na vida, vai chegar e vai se meter na vida da minha mãe. Mais ou menos isso. Eu pensei comigo que ela não ia me odiar, assim, né, mano? Mas eu me dou bem demais com ela. Ai, que bom. A Ivy, eu acho que a Ivy é muito como eu também, assim. A gente vê as pessoas como elas tratam os meninos, que a gente fala assim que... Como você trata um autista é o tamanho do coração que você tem. Inclusive, você tava falando que aí você foi receber a visita. Isso. Aí ele ficou na sala. E meu filho foi uma cena de novela, assim, sabe? Eu falo assim que foi muito bonito. Porque meu filho é não verbal. Eu tenho um deles que é autista severo não verbal. Então, ele não gosta de toque, ele não gosta que ninguém fique perto dele, ele gosta de ficar sozinho, ele não olha nos olhos. O trivial de um autista severo. Mentira. E ele pegou assim, colocou a mão no rosto dele assim, segurou, olhou. Daí ele estava sentado, daí ele pegou a mão assim, colocou na cabeça, deitou no colo dele e ficou. Primeira vez que eles se viram. Assim. Que nem eu falo assim, que o autista não é a gente que adota, né? Ele que escolhe você. Que bonito, então, cara. ele deitou no colo sociais, assim, né? Então... e ficou. Aí quando eu entrei do portão, que eu tava vindo, eu olhei aquela cena, já tinha visto de fora, né? Naquela cena eu já tava ansiosa pra voltar, porque eu tava com medo, que às vezes o meu autista às vezes fica nervoso, podia dar uma cabeçada, bater alguma coisa. Mas não, foi tão tranquilo, assim, foi tão... Assim, era pra ser, assim, que ele chegou e falou assim pra mim, o que eu faço? E eu falei, não faz nada, fica aí, vamos tomar café e você fica aí, eu levo a xícara pra você. E ele ficou ali, eu acho que mais de 1 hora. Caraca, no primeiro dia, velho, que loucura, né, cara? Eu acho que a minha filha, assim, sentiu também e... Muita afinidade com a Ivy também. Eu acho que a Ivy tem mais afinidade com ele do que comigo. Porque eles gostam de ler, eles gostam de autores, eles gostam de livros. Super bem. A minha filha é muito mais velha em pensamento. Assim. Ela tem quantos anos agora? Agora ela tem 24. Ah, já é uma moçona, já. Já, mas ela, tipo assim, ela tem
cabeça muito pra frente, assim. Desde os 15 dela, ela já era muito madura. Já fazia... Sempre foi. É muito responsável. E às vezes ela olha ainda pra mim e fala assim, não sei se você sabe, mas você que deveria ser a mãe, não eu. Mas é gostoso, assim. Daí nós formamos essa família muito louca, que daí juntou os filhos dele com os filhos nossos e o nosso pequeno Isaac. Já vai pra quantos aninhos aí essa união de vocês? Vai pra 10 anos. 10 anos, é o mesmo tempo que a gente... Desde 2016, mais ou menos, né? Isso. Foi o tempo que a gente tem também. A gente faz 10 anos agora em dezembro. Dia 12. Faz em outubro? Outubro. Olha que legal, 12 de cara. outubro. Vamos falar de trabalho agora? Vamos falar de trabalho. Eu fiquei curioso sobre a participação de vocês do Musa do Brasileirão. Como foi essa experiência, gente? Fala pra gente. Foi legal. Na verdade, eu pensei em participar do Musa Brasileirão em 2024. Mas, tipo assim, eu era bem mais gordinha, né? Então, e eu sempre falei assim, o que uma 40 a mais vai estar fazendo num... É musa, né? Novas. Mulheres novas, sensuais e tal, que... Aí eu fiquei pensando, poxa, eu não vou participar disso daí, porque não combina com a minha idade. Aí, quando eu tava conversando com ele sobre isso, ele falou assim, eu acho que você tá sendo boba. E a minha filha gritou, você tá falando o quê? Ela falou assim, você tá maluca? Ela falou assim, desde quando você me ensinou que tem idade pra alguma coisa? Olha, Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá certo, eu vou participar. Você tava se diminuindo, né? Eu mesma, a gente tá tão acostumada que as pessoas falam, mas você não devia pintar o cabelo, mas você não devia usar essas roupas, mas você não devia isso, você não devia aquilo. As pessoas criam uma coisa na cabeça que você deve ou não deve fazer. Onde está escrito que você deve ou não deve fazer alguma coisa assim com o teu próprio corpo ou com a tua própria imagem? E assim, o primeiro ano que ela queria ir, devido a tanta gente falar para ela não vá, ela não foi. E assim, foi o maior arrependimento da vida dela, né? Porque na segunda vez eu falei, dessa vez você vai. Mas eu não posso, porque não sei o quê, porque as meninas são tudo novas, porque não sei o quê. Você vai. E foi só, tipo assim, acho que... Nossa, 99% das pessoas falavam, não vá. Mas... Não, agora eu vou. E eu fui e consegui ganhar um título, que eu sou agora a musa do Brasileirão da internet. Exatamente. Que eu ganhei o concurso da internet. Aí... Eu fico muito grata por isso. Exatamente. Eu sou muito feliz e foi através de poder... que a gente se infiltrou na cidade de São Paulo, né? Exatamente, foi assim que a gente conheceu São Paulo, na verdade, porque daí a gente pôde desfilar na Acadêmicos do Tucuruvi como uma candidata do Musa, né? E aí foi a primeira vez que eu desfilei num carro alegórico. Como foi essa sensação? Nossa, aquele lugar é incrível, gente. Tem uma energia, todo o negócio, nossa, né, cara? Você pisar numa escola de samba ou numa quadra da escola de samba é surreal. Exatamente. No momento em que eu pisei, eu falei assim, nossa, eu nasci no lugar errado. Porque eu nasci com o pé na senzala, como minha avó dizia, né? Porque quem gosta de pagode tem o pezinho na senzala. Aliás, pagode e samba é coisa boa. Que foi exatamente quando vocês nos receberam. A gente lembra que teve as fotos, as pessoas, vocês inclusive convidaram a gente. Que eles ficaram hospedados na nossa casa nesse tempo. Foi aí que a gente já tinha se conhecido, né? Na Fire Up, aí logo depois a gente conversou, eles vieram pra nossa casa, a gente recebeu eles muito bem, foi muito bacana. Foi amizade à primeira vista. Inclusive eles convidaram a gente pra estar, só que acabou não rolando, mas a gente viu foto, ficou lindo, né? Nossa, foi incrível, foi uma sensação única de desfilar na quadra. Eu já imaginava desfilar no AMB, porque a gente fez os ensaios no AMB. Mas não tinha o carro alegórico, não tinha toda a produção, não tinha nada, mas a gente sentia a energia do lugar, né? Aquela coisa, nossa, que eu achei e falei assim, como é que eu vou sambar 1 hora? Não vou dar conta. É cansativo, hein? Mas, cara, a energia é tão grande que você esquece. Você esquece, você só vai, assim, só vai. Depois, quando acabou, você começa a sentir dor de cabeça, dor no pé, dor na perna, dor nas costas. Eu achei a roupa... músculos que eu nem sabia que tinha. Eu achei o figurino lindo, cara. Nossa, que bonito que foi aquele desfile. Ai, foi maravilhoso. A gente foi campeão, né? Então... Tô campeão. O Ali com aquelas... as penas, assim, aquela coisa... ele tava muito lindo. Uma mistura... Como é que era o nome da sua fantasia? Não vai vir na cabeça agora, mas eu lembro que ela era pesada, assim, e era um quadro, umas penugem bem grandes, assim, e
E era descalço, né? Então, assim, eu descalço. Eu fiquei 2 horas antes e até ir embora, tudo. O pessoal acha que é só chegar e desfilar, né? A gente não, a gente tem um processo todo inteiro antes. Figurino, maquiagem, muita coisa, cara. Todo o processo da gente se arrumar. E eu falei, coisas que eu não imaginava que acontecia numa escola de samba, por exemplo, assim, todas as meninas tinham que desfilar igual. Se uma arrebentasse um cordão dos shorts, a gente tinha que arrebentar o cordão de todos os shorts se não conseguisse consertar. Ainda 100%. Tem que estar 100% igual todas elas. A maquiagem não pode ser diferente. Eu tenho mania de colocar pedrinha na perna, nas tatuagens, colocar um brilho, mas não pode, tem que ser tudo o padrão deles, a não ser que você seja uma musa de comissão diferente, que é uma maquiagem diferente. E como vocês conseguiram essa participação? Então, foi pelo Musa do Brasileirão, né? Tem uma parceria com a Tucuruvi. Com acadêmicos do Tucuruvi, né? E eles convidaram algumas das... Daí tem uma ala que é só da Musa do Brasileirão. Esse ano foi o caminhão que... A ala foi a reinvenção, acho que se eu não me engano, que era alguém que já se destruiu, se renovando. Então era um caminhão do lixão, assim, com o pessoal numa arquibancada, tipo, recomeçando, fazendo um recomeço. E eu achei que a primeira vez que eu escutei o samba enredo, eu falei assim, nossa... Maravilhoso. É pra nós. Era pra ser. Exatamente. E ficou incrível. Nós somos de luta, samba e carnaval. Coisa linda. Pessoal, e falando de trabalho, eu notei que vocês postaram bastante coisa em relação aos recordes que vocês bateram. Como surgiu esse negócio de bater recorde aí? Fala pra gente. É engraçado, porque a gente começou assim, ó. Isso é tudo... Eu sou... Sempre tenho a cabeça meio diferente dela, assim. Gosto de pensar. Ele tem umas ideias que é só ele. Só ele. Em Curitiba, ele fez uma coisa... Eu só vou. Dentro de uma interação numa das casas liberais, em que ela foi um número bem alto, assim. E nessa de ser um número bem alto, chamou muita atenção das pessoas. E falou, pô, porque legal, o pessoal... a gente pediu fazer mais vezes isso aí. Trazer bastante pessoas para próximo de vocês. Falei, beleza, então vamos bater o recorde de quantas pessoas ela consegue interagir. E isso... Ela tinha ficado com umas 30 pessoas, mais ou menos, nesse dia. E a gente falou, vamos pôr um recorde de 50? Beleza. Eu falei pra ele, tá maluco. Beleza, batemos o recorde de 50. E eu falei, falei vamos tentar 60? Caraca. Foi 65 nesse dia. Eu falei, vamos tentar de volta, amor? Vamos tentar 80? Foi 91 nesse dia. E a gente e assim, um atrás do outro. E aí vamos passar dos 100. Vamos pôr uma meta lá de 100 pessoas? Foi 101 pessoas. Caraca, velho. Daí a gente fez de volta, daí a gente colocou 120, a gente não chegou na meta, mas bateu o recorde novamente e foi 102 pessoas. Finalizado. Mas isso aí tá gravado, tá registrado, tá em alguma plataforma? Tá registrada na plataforma do Laranjinha. Que maravilha. Tá lá. Que os recordes, eu acho que é uma das nossas maiores vendas, inclusive. O pessoal gosta bastante desse tipo de recorde. E todas essas vezes foi engraçado que, óbvio, que se deu mais de 100 pessoas, a casa começou a encher, porque 100 pessoas curiosas e que queriam participar. Eu vou dar até um apelido pra rua, agora eu vou chamar ela de Cruella. É 101, mas não é Dálmatas, não. Chegou a 52 no total. E ainda volta e meia estão perguntando quando você vai bater de novo esse recorde. Tem bastante gente perguntando quando que vamos fazer de novo, aonde a gente vai fazer. Só que a casa que a gente frequenta muito, que a gente começou a fazer os recordes, que é um apoiador nosso 100%, amigo do coração, que eu tenho que levar, que eu vou levar pra vida inteira. Nosso amigo de Liade, que é o dono do GH7 Interativo lá em Curitiba. Parceiro demais. Que foi o que acreditou na nossa história de primeiro, assim, falou assim, não, nossa, vocês vão longe. Vocês vão porque vocês gostam, porque vocês fazem. Bem no começo, vocês têm uma energia boa. Tava começando a assim. receber pra trabalhar, que a gente sempre foi diversão, mas a gente não recebia antes. Não era profissional ainda, né? Não era. Foi a primeira pessoa que falou, vou te pagar tanto. Eu falei, não mereço tanto. A gente não merece tudo isso. Falei pra ele, bem assim, né? Ele falou, mas eu acredito. Falei, mas não é esse o valor que a gente vai cobrar de você. Ele falou, não, é esse o valor que vocês merecem. E eu acho que vocês merecem mais, ele falou assim. Só que é o que eu posso pagar pra vocês hoje. Eu falei, nossa. E foi quando... E foi começando, eu falei assim, nossa... Aí vocês viram assim uma oportunidade, talvez? Exatamente. Porque daí eu falei assim, porque a gente ia, principalmente porque a gente fazia as gravações, e a gente ganhava dinheiro com as gravações, né?
E aí, quando surgiu essa oportunidade de ir nas casas só para fazer a presença VIP, que a gente se diverte com a presença VIP. Sim. Então, eles sabem já. O casal tá lá, vai ter interação, vai ter brincadeira. Vai ser legal, Vai ser legal, porque se não for para ser legal, nem sai de casa. Né? Então, não é uma coisa assim, a gente, lógico que a gente procura a época do mês que eu estou mais tranquila, porque nós mulheres somos um problema. Sim. A gente aprendeu a controlar o nosso ciclo com o aplicativo. Então, eu sei os dias que eu vou estar bem, os dias que eu tô recebendo hormônios, os dias que eu não tô, os dias que o aplicativo já mostra lá, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter inchaço, ela vai ter isso, ela vai ter... chocolate logo pela manhã. Ele já fala menos comigo, já me recebe com mais chocolate. Já se preserva, né, Eli? Já. Então... Ela entra... Vai que ela devolve a panela quente em você, né? Exatamente. Ela rancorosa. Eu rancorosa? Ela lembra de coisas lá do começo ainda. E nunca mais esqueceu. Joga na cara até hoje. E tipo, assim, pé na bunda. olha que engraçado. Ela entra no ciclo na mesma época que a nossa menina de 24 anos entra também. Imagina que situação que eu fico. Então, o que acontece? No escritório dentro de casa. Eu me tranco no escritório e esquece que eu tô em casa. Mas é bonitinho ele falando, nossa filha de 24. Nossa. Todos são nossos. Todos são nossos. Se alguém perguntar quantos filhos você tem, nós temos 6. Exatamente. Não existe o meu, o dele. Existem só os nossos filhos. Mas isso é bem interessante, bem gostoso. Aí, assim, uma coisa que eu não tinha notado e agora me veio à mente. Aí os meninos escolheram morar com você, os seus filhos também? Sim. Olha, é muito difícil acontecer isso, né? Os filhos ficarem com o pai, né? Geralmente, sempre a mãe que acarca essa responsabilidade. Exatamente. E os dois foram seguidos, assim, porque são de mães diferentes, na verdade. Caraca. São de mães diferentes. Então, o mais novo deles veio primeiro? Veio primeiro. Veio primeiro, depois veio o segundo. E eles cresceram em famílias diferentes e os dois resolveram vir comigo. E quando eles vinham pra visitar, né? Então, alguns finais de semana que vinham. Inclusive, eu vou ter que contar uma história. Quando a gente se conheceu, eu peguei uma vez ele chorando por causa que ele não conseguia ver o filho. Que fazia 5 anos que ele estava sem ver o filho. Porque ela tinha se mudado e tal, de lugar. Tinha acontecido alguma coisa no antigo casamento dele. As duas brigavam demais. E ele não conseguia ver o filho. Eu falei, mas você foi no advogado? Foi atrás das coisas? Eu falei, sim, mas cada vez que vai mandar uma petição para ela não tá no endereço. Sim. Então, não consta que ela só não recebeu. Então, ele não podia fazer a petição. Ele chegou a parar de pagar pensão, foi preso por causa disso. Mas não conseguia ver o filho. E aí eu falei, não, nós vamos dar um jeito nisso. Aí eu comecei, porque ele estava bloqueado em todas as redes da família dela. Mas ninguém me conhecia. Sim. Então, eu comecei a mandar mensagem. Daí, mandei mensagem pra avó do menino e tal. Falando, eu sou a atual esposa do Alisson. Assim. Ele tem um filho comigo. Eu queria muito que o filho pudesse conhecer o irmão. E tal, ver se dá certo. Aí, quando a ex-mulher dele viu que ele estava casado com outra mulher, ela entrou em contato comigo. Ela falou assim, você é a nova esposa dele, assim e tal. Vamos conversar. Daí, porque teve algum acontecimento no passado, e aí ela resolveu dar uma chance para essa nova família. E a gente foi fazer ele falou assim, vamos começar devagar, porque como ele faz muito tempo que não vê e tal, daí ela passou o nome da escola, o endereço, tudo pra gente ir. Eu levei ele foi um dia bem incrível, porque o filho dele reconheceu ele na hora. Ele tava no meio, assim, fazendo uma apresentação, e ele bateu o olho e ele começou a chorar. Lá dentro da escola. E esse aqui também, chorando que nem uma criança. Uma época difícil, mas muito gratificante. Ele foi me reconhecer, ele começou a visitar a gente. Primeiro de uma vez por mês, depois de 15 dias, ele foi indo mais frequente, até que ele falou, pai, eu quero morar com você. Eu falei, tá bom. E a mãe, assim, aceitou tranquilo ou teve algum tipo de resistência? Eu deixei bem claro pra ele que como ela viveu os últimos anos sem eu estar junto cuidando dele, ela tinha marido já, que ele chegou até a chamar de pai, né, amor? Sim. Chamava até de pai já. Então, eu falei, acho que não podia ter briga, né? Fale com tua mãe, né? Minha porta tá aberta, se você quiser vir, será muito bem-vindo, mas eu preciso que você converse com tua mãe. E ele foi lá, conversou, falou o que queria dela, falou, ele quer ir. Eu falei, então, se ele quiser já vir... tentamos convencer ele de todas as maneiras,
porque eu sou muito amiga das duas mães. Ela se dá melhor. Então, a gente se dá super bem. Inclusive, eu tenho uma delas que chama até pra mim tomar cerveja com ela. E eu falo assim, eu me dou muito bem com as pessoas. E como eu acho que uma mãe sente, né? Que quando a outra mãe trata seu filho bem, quando meus filhos beijam minha boca doça, é aquele ditado, né? Sim, com certeza. Então, eles se sentiam bem lá em casa. E sabe que lá em casa tem uma... a gente pode ser uma bagunça completa, mas uma coisa que não falta é amor. Amor na nossa casa não falta. Eu tento dar atenção pra todo mundo. Eu acho que eles sentem muito isso, sabe? Né? A gente tem o dia da bagunça, que a gente fala que é o dia do cinema. A gente joga os colchões na sala, a gente assiste filme. Joga tudo assim, faz pipoca, todo mundo deitado. Assim, é uma bagunça. Que gostoso. É uma bagunça gostosa. É coisa boa. Nossa, eu fiquei até emocionado agora. E eu já tinha muita coisa do que vocês já falaram, a gente já tinha ouvido, mas parece que toda vez que vocês contam de um jeito especial e é bem bonito isso. Nossa família. Agora vamos falar de... Do que, amor? Fala aí. Vocês se consideram do job? De certa forma, acho que sim. Não eu dá acho pra que dizer sim, que até... não, porque apesar da gente não sair, tipo assim, alguém... Não faz particular, mas a gente... Muita gente pergunta... Mas a gente recebe pras casas, né? Mas a gente recebe porque a gente faz a bagunça, né? Faz porque a parte do gente entretenimento. faz a interação. É uma atração, né? Exatamente. É uma atração, né? Digamos que indiretamente, sim. A gente recebe pra fazer algo que... Algo ao vivo que quase ninguém consegue fazer. E assim, vocês gostam mesmo, tipo assim, tudo bem que tem a questão financeira, mas assim, é algo que vocês gostam, faz com prazer mesmo, ama? A gente ama fazer isso. Então é assim, quando começou tudo, a gente ficou conhecido porque a gente gostava disso. Esse dia eu falei pro um dos... Esse o Gil, nosso amigo, eu falei, cara, eu sei que você me paga e eu preciso pôr pão na mesa da minha casa, mas eu faria de graça. De tanto que a gente gosta, assim, sabe? Eu acho que foi isso que fez com que a gente chamasse tanta atenção lá em Curitiba também, porque a gente frequentava as festas primeiro, né? Que eram as festas liberais, que eram feitas em chácaras, em outros lugares. E daí todo mundo ficou com aquela briga. Não, o casal, a gente era chamado pelo outro sobrenome antes, né? Aquele casal tem que estar na festa, aquele casal tem que estar na festa. Só que daí começou a ficar 5, 6 festas no final de semana. Eu falei assim, gente, eu não tenho dinheiro. Eu não posso ficar indo em todas as festas, é uma festa por mês que eu tenho condições e acabou. Exatamente. E as festas começaram, não, mas na minha festa vocês não pagam, não, na minha vocês não pagam e eu ganho a bebida, não, na minha vocês não pagam e eu pago o Uber. Não, na minha, eu falei, opa, tá começando a ficar bom o negócio. E daí a gente começou a fazer até que as casas começaram a dar o VIP pra gente Cara, é muito interessante que, pelo que a gente tá vendo aqui, vocês não planejaram isso, a coisa foi fluindo, empurrando vocês pra esse caminho. Nem as plataformas, né? A gente criou uma forma de inibir as pessoas pedindo foto da gente. A gente fez assim, amor, vamos fazer um negócio? Cada vez que alguém pedir foto, manda um link. Manda um link lá, se quiser tá lá, pague, tá tudo certo. E a gente não ligou pra isso, tipo... A gente colocou assim, tipo uns 2, 3 vídeos e algumas fotos, assim, umas 10, 15 fotos. Daí um dia do nada, vocês conversando, assim, falei, vou abrir pra dar uma olhada. E tinha um dinheiro até razoável, né? Daí eu olhei e falei pra ele, você viu quanto tem lá dentro? Eu falei, eu olhei e foi bem num dia que a gente precisava muito de dinheiro. Eu falei, pô, legal, vamos continuar divulgando. E continuamos. E ainda eu trabalhava como na empresa ainda. Fiquei mais, sei lá, até uns 4 anos na empresa e saí da empresa porque começou a render mais dentro do meio liberal do que... Aí você já saiu da empresa. Já. Porque aquele tempo você tava na fase de trabalhar ainda, porque era home office, mas ele tinha que ficar o tempo todo com o computador, trabalhando. Eu lembro que ele tava lá em casa, lá trabalhando bonitinho. Exato, você falou que ia parar. Inclusive eu tava trabalhando aquele dia, né? Eu lembro que você tava com o computador, você entrou lá pra mexer e tal. Aí você já saiu mesmo, agora tá só... Saí em fevereiro, né? Fevereiro. Acho que final de fevereiro. Não, em fevereiro a gente tava no carnaval. Na casa de vocês. Isso. No carnaval. Foi em março, então. Logo depois. Foi logo depois a gente... Daí ele saiu, porque eu já tinha saído, né, do trabalho, já estava só dedicada à casa. A casa e a internet. Como a nossa plataforma, uma delas viralizou, que a gente fala sobre o meio liberal, sobre a nossa vida, como foi quando começou a monetizar. Foi como começou a monetizar as coisas e a gente falou, pô... O pessoal gosta da gente. Eu achei que ninguém ia gostar, porque a gente é meio louco das ideias, mas
O pessoal gosta de... Quando conhecem pessoalmente a gente, o pessoal fala que a gente tem uma energia boa, que a gente é um casal acessível. E as brincadeiras que a gente faz, as interações são muito diferentes das comuns, são incomuns. Então, é o que a maioria não consegue fazer, é o que a gente gosta de fazer. Sim, exatamente. Então, vira uma atração. Daí a casa contrata a gente pra gente ir até lá. E todo mundo fica curioso, né? Nós, como eles fazem mesmo? Será? Assim lógico que a gente tem... O casal Alberto 13 é o personagem que a gente tem muito mais... fala muito mais sobre o que a gente é, assim. Porque a gente é muito parecido com o que a gente mostra na balada. Não... A mesma pessoa que você vai encontrar saindo daquele na rua é a mesma pessoa que você vai encontrar dentro de uma balada. Não é um personagem, né? Não é vocês mesmos. Não é um personagem. Mesmo. A gente é com o Code Hot Wife e tal, assumimos esse papel, a gente faz esse papel nas baladas, mas a gente é a mesma pessoa. Então, se você parar pra conversar com a gente na rua, vai ser o mesmo. Aí eu falo assim, mas você não fica estressada? Lógico que tem gente que não tem respeito, tem gente que não tem um mínimo de inteligência para entender e respeitar o que a gente decidiu para nossa vida. Pessoal, para tudo, não fala mais nada. Pessoal, aqui no Blackcast SP, aqui no YouTube, tá finalizando por aqui. O restante dessa conversa vai estar um pouquinho mais caliente. Vai estar lá na plataforma do X, que não é do Elon Musk. Eu acho que vocês entenderam, né? Com o casal Aberto 13. Valeu, galera. Obrigado.